A passagem de hoje é Gênesis 40, 12, 23. Vamos ler juntos. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato, fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Vendo então, o padeiro Mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. E aconteceu ao 3º dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro Mor e a cabeça do padeiro Mor, no meio dos seus servos. E fez tornar o copeiro Mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro Mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Amém. Vou compartilhar a palavra sob o título: O sonho do padeiro Mor, a razão da preocupação. Estamos a meditar sobre o que José experimentou na prisão. Embora José não estivesse ali por ter cometido pecado, os outros prisioneiros estavam confinados por causa dos crimes que cometeram. A Bíblia registra que 2 pessoas entraram na prisão onde José estava. Um desses 2 homens desempenhará um papel decisivo no futuro de José. No texto do culto da madrugada de ontem, esses 2 homens ficam preocupados. E essa preocupação manifesta-se da mesma forma em Faraó, rei do Egito, no texto seguinte. Hoje, vamos examinar a razão da preocupação, o motivo pelo qual nos preocupamos. A preocupação dos 2 homens no texto de hoje, assim como a de Faraó no texto de amanhã, está relacionada precisamente com sonhos. Os antigos pensavam no sono como a experiência da morte para os vivos, ou seja, uma experiência não deste mundo, mas de outro mundo, uma experiência antecipada. Por isso, consideravam os sonhos uma experiência de outro mundo ou do mundo dos deuses. Um problema surgiu para os 2 homens que entraram na prisão com José. Eles tiveram um sonho, mas não havia quem o interpretasse. Se fossem homens livres, isto é, se não estivessem na prisão, teriam procurado imediatamente um intérprete. Fosse um xamã ou um adivinho, teriam buscado alguém para decifrar o sonho. Mas, estando na prisão, não podiam fazê-lo. Foi por isso que a preocupação deles surgiu. Ter um sonho e não poder interpretá-lo tornou-se a causa da sua preocupação. José percebeu essa inquietação. E, embora a preocupação deles seja de facto resolvida, um problema real também surge, porque as interpretações dos sonhos que os 2 homens tiveram eram opostas. O sonho de um deles, o copeiro Mor, sobre quem meditamos ontem, era sobre ser restituído ao seu cargo. E José interpretou o sonho assim. Vamos ler juntos o versículo 13. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Amém. José interpretou o sonho, dizendo que em 3 dias ele seria restituído ao seu cargo. Sairia da prisão e colocaria o copo na mão de Faraó. No entanto, o sonho do homem seguinte era o oposto. Ele não sonhou com a restituição, mas com a execução. Vamos ler juntos o versículo 19. Dentro ainda de 3 dias,
Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Amém. O padeiro-mor de facto saiu da prisão, mas não para ser restituído, e sim para o cadafalso. Os dois homens entraram na prisão juntos e sonharam juntos, mas tiveram destinos completamente diferentes. Nessas duas figuras, descobrimos a razão pela qual as pessoas se preocupam. Eles preocuparam-se porque tiveram um sonho, mas não conseguiam entender o seu significado. Numa palavra, a ignorância leva à preocupação. O não saber levou à preocupação. Na verdade, essa ignorância, esse não saber, não significa simplesmente desconhecer o significado de um sonho. A fonte da ignorância é não conhecer a Deus. Não conhecer a Deus é a raiz de toda a ignorância, porque aquele que dá os sonhos e também os interpreta é Deus. No texto do culto da madrugada de ontem, José diz o seguinte sobre a interpretação dos sonhos. Vamos voltar a Gênesis capítulo 40, versículo 8. Vamos ler juntos. E eles lhe disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo. Peço-vos. Amém. José pergunta: porventura, não pertencem a Deus as interpretações? José afirma claramente que a interpretação pertence a Deus, que a interpretação vem de Deus. E ele está a apresentar o Deus em quem acredita a esses homens. Os dois oficiais que entraram na prisão tiveram um sonho. Sim, receberam um sonho dado por Deus, mas não conseguiram interpretá-lo. A razão não era simplesmente não terem a habilidade de interpretar sonhos, mas sim não conhecerem a Deus. Por não conhecerem a Deus, eles preocuparam-se. José declara firmemente que a interpretação pertence a Deus. Em outras palavras, vocês não podem interpretar porque não conhecem a Deus. Este sonho foi dado por Deus, que governa a história. Portanto, é preciso conhecer a Deus para poder interpretar o sonho. É exatamente aqui que reside a razão fundamental da preocupação das pessoas. Elas não conhecem a Deus. A preocupação existe naqueles que não conhecem a Deus. Se não conhecemos a Deus, não podemos conhecer a sua vontade. E se não conhecemos a sua vontade, somos forçados a viver em constante ansiedade e preocupação. A preocupação surge precisamente por não conhecermos a Deus. A resposta está em Deus. Oro para que os irmãos creiam nisto. A única resposta na vida é conhecer a Deus, o Deus que governa a história. No entanto, às vezes, até mesmo aqueles que conhecem a Deus se preocupam. O texto de hoje revela-nos que José também era um ser humano frágil, pois ele demonstra o desejo de depender das pessoas, uma atitude de confiar nos homens. Como mencionei várias vezes, ao meditar em Gênesis, devemos ter o cuidado de, tanto quanto possível, não nos focarmos nas personagens que aparecem. Meditações como: Abraão era realmente digno de ser o pai da fé. Ou, José manteve-se firme na sua fé, mesmo em meio àquele sofrimento. Não são o cerne do que Gênesis pretende dizer. Gênesis trata de como Deus molda Abraão para se tornar o pai da fé. Gênesis trata de como Deus realiza o sonho que deu a José, mesmo em meio a condições tão difíceis e adversas. Devemos concentrar-nos na obra de Deus. No texto de hoje, vemos a frágil natureza humana de José. Vamos ler juntos os versículos 14 e 15. Porém lembra-te de mim, quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. Amém? O que José faz é um apelo. Ele tenta confiar num homem pedindo que o livre da prisão. É como se dissesse: e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Aqui, quando ele diz, faze-me sair desta casa, a palavra sair é uma que já vimos muitas vezes.
Embora apareça várias vezes em Gênesis, ela é especialmente frequente em Êxodo. Quando se diz tirar do Egito, é essa mesma palavra hebraica, yatsa, que é usada. Aquele que tirou o povo de Israel do Egito foi Deus. Aquele que livrará José desta prisão, que o conduzirá para fora dela, também é Deus. Mas em quem José está a tentar confiar agora? Ele está a tentar confiar num homem. Ele está a tentar confiar em Faraó. Esta é a parte frágil de José. Esta é uma atitude muito humana, porque é uma atitude de confiar no homem, e não em Deus. Na verdade, esse ato de confiar em pessoas e fazer apelos não tem sucesso. Vamos ler juntos o versículo 23. O copeiro Mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Amém. É em pontos como este que a nossa preocupação se aprofunda. Nós também, às vezes, tentamos confiar em pessoas e resolver as coisas por meio de influências. Isso não é aconselhável. Mesmo que se consiga realizar algo confiando em pessoas e influências, a longo prazo, isso não é bom. Porque, quando se deve um favor a alguém, chega sempre a hora de ter de pagar essa dívida integralmente. No texto de hoje, o plano de José falha completamente. Os irmãos podem achar isso um pouco estranho. Porque no texto de amanhã, a pessoa que apresenta José a Faraó é justamente este copeiro Mor, não é? Então, não foi um sucesso? Podem pensar assim. Mas será que foi realmente assim? Foi por causa do copeiro Mor que José se apresentou diante de Faraó? Não foi bem assim. O encontro decisivo que levou José a apresentar-se diante de Faraó e a tornar-se primeiro-ministro não aconteceu porque o copeiro Mor intercedeu por ele, mas porque Deus deu um sonho a Faraó. Portanto, foi 100% obra de Deus. O copeiro Mor tinha se esquecido, mas quem o fez lembrar também foi Deus. Portanto, quem guiou José para se tornar primeiro-ministro, quem realizou o sonho de José, foi 100% obra de Deus. No momento em que o copeiro Mor saiu da prisão, ele esqueceu-se de José. Se Deus não tivesse dado o sonho a Faraó, o copeiro Mor teria vivido para sempre esquecido de José. Se confiamos em pessoas em vez de Deus, se tentamos depender das pessoas, o que certamente surge é a preocupação. Se José tivesse depositado a sua esperança no copeiro Mor restituído, o seu coração provavelmente teria ficado ainda mais magoado naquela prisão, ainda mais ressentido, pensando: eu interpretei o sonho dele, e a interpretação estava perfeitamente correta. Por que é que ele não se lembra de mim? Ele teria sofrido uma grande ferida emocional. Amados irmãos e irmãs, a preocupação surge porque não conhecemos a Deus. Não é que a preocupação surja porque não sabemos o que vai acontecer no futuro. A preocupação surge porque não conhecemos o Deus que sempre nos dá o que é bom. A prisão de José é um exemplo disso. Se acreditarmos que Deus é aquele que sempre dá o que é bom, a prisão de José pode ser vista de forma diferente. Para José, a prisão era um lugar que Deus preparou para lhe dar o melhor. Para José, a prisão era como uma estação que Deus preparou para lhe dar o que é bom. Ou melhor, o que é o melhor. Que os irmãos possam conhecer o Deus que dá esperança em vez de preocupação. Em nome do Senhor, eu os abençoo. Além disso, mesmo conhecendo a Deus, se tentarmos depender de pessoas, a preocupação surge. Se José tivesse realmente confiado no copeiro Mor restituído, ele provavelmente teria sentido uma profunda ferida. A pessoa que poderia livrar José daquele lugar não era um político restituído ou uma autoridade poderosa. O único que podia livrar José daquela situação é o nosso Deus. Em nome do Senhor, eu vos abençoo para que vivam uma vida a confiar e a depender do nosso Deus, e não das pessoas. Que façam deste dia um dia de vitória. Em nome do Senhor, eu vos abençoo.